Pessoal, tô adorando gravar uma série aqui que chama Mitos e Verdades. Esse é o nosso quarto vídeo da série, onde a Nicole levantou uma série de perguntas que as pessoas foram mandando pra gente. Mitos de site, blog. A gente fez um levantamento bem interessante para trazer aqui para vocês. E qual que é a minha ideia? É tentar trazer alguma ciência por trás, tentar responder com algum embasamento técnico o que a gente chama ali de mitos em medicina, principalmente relacionado à ginecologia obstetrícia, ciclo gravídico puerperal e infertilidade, essas perguntas, beleza? E aí ao final de cada pergunta que a gente tem aqui, eu vou tentar responder se isso é um mito ou não, e a gente vai pôr um carimbo aqui se é mito ou não para vocês, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer nosso canal, a levar o conteúdo para mais gente, ativa as notificações, não esqueça do like também. A gente está querendo ter o nosso primeiro vídeo com 5.000 likes, não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar, e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá, ó, basicamente hoje a gente vai tentar responder 6 perguntas. Primeira pergunta, vamos direto, straight to the point. Se a grávida tem muita azia, é porque o bebê vai ser mais cabeludo? Não sei se vocês já ouviram isso, essa é uma pergunta bem interessante, a gente escuta direto. E a resposta é não, isso é mito, né, pessoal? Não tem relação direta ali com o cabelo do nenê e a azia da gestação. Eu acho que esse é um que todo mundo já sabia, mas por que a grávida tem muito azia, Luiz? Por que o ciclo gravídico puerperal faz a paciente vomitar? Basicamente são todas as alterações hormonais que a paciente tem no começo da gestação, principalmente no começo, e principalmente um hormônio chamado de HCG. O HCG, que é o que a gente faz o teste de gravidez, a gente faz a fração beta, né, o beta-HCG, ele causa bastante náusea. E o crescimento do HCG para manter a gestação no início vai aproximadamente até a 12ª semana. Então é o pior momento da gestação, é esse momento que a gente tem muito hormônio, muito HCG e a paciente passa mal de verdade. Não está relacionado ali o cabelinho do neném, beleza? Basicamente existem várias dicas para tratar um pouco da azia. Comer um pouco de bolacha de água e sal, por exemplo, antes de escovar o dente, nunca ficar com a barriga vazia. Existem várias dicas, mas acho que não é o principal foco aqui, mas esse aqui é mito, beleza? Legal, pessoal. Vamos para o segundo tópico aqui, segunda pergunta. Fazer sexo menstruada aumenta o risco de contrair algumas doenças? Pessoal, isso é mito, é mito. Não existe relação com a relação sexual e pegar doenças durante a menstruação, tá? Existem alguns trabalhos que mostram ali fases do ciclo, relação sexual. O grande fato é que a pessoa, se ela tiver relação durante a menstruação e ela tiver alguma doença, ela vai poder transmitir. Se ela tiver essa relação também no meio do ciclo, ela vai transmitir. Então, basicamente, passar ou não passar doenças está relacionado à presença ou ausência de doença. Não está relacionado à fase do ciclo. Mas, Luiz, de onde vem esse mito, na verdade? Vem principalmente pelo seguinte: existem alguns tipos de corrimento ginecológico, né? Alguns problemas ginecológicos que leigamente são chamados de corrimentos, né? Porque sai ali, parece que tem realmente uma saída. Uma delas é a Gardnerella. A Gardnerella causa um corrimento chamado vaginose bacteriana. E olha que interessante, durante a menstruação, o pH aumenta da vagina. O pH vaginal ele é ligeiramente ácido e o pH do sangue ele é ligeiramente básico, 7,4. E quando você aumenta esse pH, você aumenta o cheiro desse corrimento chamado de vaginose bacteriana. Então, algumas pacientes que menstruam, que já estão com o corrimento, percebem durante a menstruação. Isso também acontece durante a relação sexual, porque o pH ali do esperma, ele também muda, ele altera o pH vaginal, ele sobe um pouco o pH. Isso pode causar esses aumentos ou mudanças de cheiro. Mas isso não está relacionado à doença, a pessoa já tinha doença e isso não está relacionado ao ciclo, beleza? Então isso é mito, vida normal mesmo durante o ciclo menstrual. Bora lá, bora para a terceira. Grávidas podem ficar com a pele manchada por causa do sol? Pessoal, isso é muito verdade. Isso é uma orientação que a gente faz durante o pré-natal para todas as grávidas. Inclusive, luzes assim mais fortes, se ela for exposta à luz direta, vai manchar a pele da grávida. Então, grávida não deve tomar sol. Por quê, Luiz? Porque existe um hormônio na gestação chamado de hormônio melanócito estimulante.
E ele causa todas aquelas alterações de cor na gestação. Então aparece aquela linha negra na barriga, a mudança da coloração da mama, por exemplo, chama sinal de Hunter, a alteração da coloração vaginal, chama sinal de Jacquemin-Ecluge, mudança arroxeada da vagina. Então existem vários sinais de modificações gravídicas que estão ligadas a esse hormônio. E se a paciente toma sol, ela fica com aquele melasma ou com aquele cloasma gravídico. É muito comum para as pacientes que trabalham no sol, que não se preocupam com protetor. Então grávidas mancham sim a pele no sol, beleza? Protetor com pelo menos 50 de fator de proteção, 60, procura seu dermato para ter algumas opções legais ali para cuidar da sua pele durante a gestação, beleza? Bora lá, então a gente teve 2 mitos e uma verdade aqui. Métodos contraceptivos, quarta pergunta. Métodos contraceptivos que interrompem a menstruação causam infertilidade. Pessoal, isso é mito, né? Eu acho que esse é o que eu consigo responder com maior propriedade. Basicamente, parar a menstruação. Então, como que a gente explica isso de uma forma mais tranquila? O ciclo menstrual ele é dividido em territórios. Então, existe o ciclo hipotalâmico, que a gente chama, existe o ciclo hipofisário, existe o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Quando você toma a pílula, você bloqueia grande parte desse ciclo. O útero para de funcionar, ele para de menstruar. Mas ele está bloqueado da forma hormonal. A hipófise está bloqueada, o ovário está bloqueado, dependendo do tipo de hormônio que você usa. Quando você suspende a pílula, a paciente volta rapidamente ao seu estado anterior de tentativa de gravidez. Qual que é o detalhe? Por que existe por trás desse mito? Porque muitas vezes quando a paciente toma a pílula, ela perde o parâmetro menstrual. Então ela não consegue perceber se tem alguma coisa errada, né? Na maioria das vezes. Quando ela tem uma irregularidade menstrual, ela procura o médico. Ou quando ela para de menstruar e tem uma amenorreia temporária, que a gente chama, fica 3, 4 meses sem menstruar, depois volta. O que a gente chama de amenorreia secundária. Isso quando a paciente está tomando pílula, ela não percebe. Então muitas vezes ela para a pílula e logo depois ela não consegue engravidar. Ou ela para de menstruar. Então isso não está relacionado ao tempo de pílula, mas sim à perda do segmento que ela tem. Luiz, o que fazer então? Difícil, porque quando a paciente para a pílula, ela vai poder engravidar. Mas a gente orienta em consultório parar de vez em quando a pílula, olhar um pouco o ciclo dela e aí pedir para ela se preocupar de outras formas, beleza? Mas a pílula não causa infertilidade. Basicamente ela pode até proteger em algumas situações, então ela deve ser encorajada. Joia? Bom demais. Então respondemos o 4º tópico. Pessoal, 5º tópico, faltam só mais 2, hein? Vamos lá, fica até o final aí com a gente. Grávida não pode pintar o cabelo? Pessoal, isso é verdade. Grávida não deveria pintar o cabelo. O que o mercado está tentando fazer? Achar algumas soluções de tintas que não tenham ali muitos problemas durante a gravidez. Basicamente, as tintas, as tinturas, os relaxamentos de cabelo, tudo isso, não sou especialista nisso, mas basicamente ele tem amônia e tem mercúrio, tem outras substâncias que são proibidíssimas na gestação. E muitas delas não são muito claras ali o que tem dentro. Então a gente pede para os pacientes não usarem. Existe uma máxima em obstetrícia que se a gente está na dúvida, a gente não faz. Porque basicamente você vai corrigir a estética, e a estética nesse período poderia, em tese, ficar em segundo plano. Claro que isso não é 100% verdade, mas como a gente não tem segurança, não existe nenhum estudo, por exemplo, de uso de tinta em gestação, a gente pede para o paciente não usar. Existem alternativas, Luiz? Existem alternativas. Existem as maquiagens, existem outras coisas. Vai numa festa, tem o cabelo branco. Existem algumas formas, algumas dicas que a gente dá para os pacientes, mas ela não pode pintar o cabelo, beleza? Ou preferencialmente evitar ao máximo o primeiro trimestre. Legal, então isso é verdade. Último ponto, o primeiro trimestre da gestação é mais delicado? Pessoal, sim, isso aqui é verdade. O primeiro trimestre de gestação, ele é um trimestre que muitas coisas acontecem na formação do embrião, né? Formação da placenta, formação do embrião. Então, quando você pega estatisticamente falando, grande parte das gestações que interrompe com um desfecho ruim, eles interrompem no primeiro trimestre de gestação. Então, essa sim é uma fase mais delicada. Claro,
muitas vezes não tem o que fazer, né? Não existe conduta médica. Então ele é delicado, muitas vezes inevitável, né? O desfecho vai ser ruim de qualquer forma, mas quando você passa desse primeiro trimestre, você tem estatisticamente mais chance de ter o filho vivo em casa sem nenhum problema. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostando desses vídeos aí, mitos e verdades. A gente acabou de gravar um quarto. A gente vai ter uma série de 5 vídeos. Queria pedir demais para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e vejo vocês aí nos próximos vídeos.